Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está no ar, sempre com temas que possam trazer luz, informação, conforto, auxiliar na compreensão daquilo que estamos fazendo, o que estamos fazendo, para que estamos fazendo. Qual é a nossa missão? Qual é a missão de nós que estamos aqui e a sua missão que tem nos acompanhado? E estamos aqui dispostos também a receber as suas perguntas, porque cada pergunta sempre vai enriquecer esse espaço. Sempre na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Fo, e hoje com uma convidada especial, especialíssima, que eu vou esperar um pouquinho para anunciar, embora já tenha sido identificada por aqueles que a conhecem de há muito tempo. Mas vamos começar com o nosso roteiro tradicional, até chegarmos na nossa convidada especial de hoje. Jorge Brandão, de novo estamos trazendo para o programa de hoje um tema que já abordamos na edição anterior: obsessão, causas, graus, tipos, desdobramentos, prevenção. Jorge Brandão. É uma grande alegria, né, nós estarmos aqui mais uma vez reunidos, né, entre nós e com todos aqueles que nos prestigiam, nos dão a honra, né, de nos assistirem pelas diversas plataformas e pela TV Diário. Hoje, principalmente, esse privilégio, né, de nós termos aqui a doutora Norma, professora, uma grande figura na área do espiritismo, que ela trabalha apenas há mais de meio século com obsessão e desobsessão, né? Com a sua experiência, ela vem trazer para nós mais luz sobre esse tema de obsessão e desobsessão, num mundo que precisa muito de informação. E também dizendo que não foi o espiritismo que inventou a obsessão e a desobsessão. O espiritismo trouxe luz a esse tema e trouxe como nós lidarmos, a forma de como nós lidarmos com isso, tanto com o obsessor como o obsidiado. Então hoje nós teremos essa grande alegria de ter a dona Norma nos dando luz a esse tema. Muito bem. Diógenes Chaves, dentro ainda do contexto da obsessão, né, para a gente começar a preparar esta participação especial da professora Norma Scherer. Seja bem-vinda, é um prazer ter conhecido a senhora, né? Eu não conhecia. Acho que a melhor forma da gente lidar com a obsessão é conhecendo a obsessão. Muitas pessoas são influenciadas e não sabem que estão sendo influenciadas, né? Então, na medida que a gente vai conhecendo o processo da obsessão, né? A gente vai conhecendo mais a espiritualidade, a gente vai adquirindo mais ferramentas para lidar com isso, né? Avaliando nossos pensamentos, entendendo que parte muito da nossa conduta, né? Dos nossos sentimentos. Então, assim, eu acredito que vai ser bem rico hoje, né? E tô aqui, ansioso, né, para fazer algumas perguntas também. A gente até fez uma brincadeira no início, né? Poxa, mas eu não vim preparado para comentar nada. Nós vamos só para perguntar, porque estamos diante de uma sumidade no assunto, né, dona Norma? Seja muito bem-vinda, é uma grata satisfação essa troca de experiência para nós também, de poder realmente compactuar dessas ideias, né, tão positivas que nos elucidam e muito, né, na caminhada evolutiva. Então, esse tema, como já foi abordado semana passada, iniciamos, mas deixamos para trabalhar ele de maneira mais aprofundada, talvez, nesse momento, porque surgiu a possibilidade da vinda da dona Norma. Não, então vamos deixar esse tema para a semana que vem, porque realmente teríamos muito a falar a respeito desse tema tão importante. E a influenciação, a obsessão, essa conexão entre mundo espiritual e mundo físico está estabelecido na Terra desde que o homem é homem, né? O próprio Kardec, lá no Livro dos Médiuns, coloca essa questão dessa maneira, nesse nível. Então, certamente, essa influência precisa ser identificada, né, acessada, estudada, para ver em que nível isso acontece, né, como é que a gente lida com essas questões, como é que se trabalham elas, né, o que ela pode representar na minha vida enquanto espírito
encarnado aqui, né? Como eu procedo diante de tudo isso? Toda influência que a gente recebe é boa? Toda influência que a gente recebe é ruim? Em que nível isso se estabelece e como acontece esses processos, né? E aí entra também a questão da obsessão especificamente, que é o que a gente vai tratar hoje. Um pouquinho mais. Muito bem. Eu gostaria só de complementar, dizer assim que para mim a Dona Norma é uma referência na doutrina espírita. Ela está completando 90 anos, né? E o trabalho continua. Ela trabalha em desobsessão 2 vezes por semana, né, Dona Norma? São 2 sessões semanais. Ela é incansável, inoxidável, a Dona Norma. Então nós gostaríamos de começar pedindo para a Dona Norma se apresentar, porque tem muita gente que fora de Santa Maria também, que não conhece, né? Claro. Que a Dona Norma pudesse se apresentar para nós. Muito bem, à vontade. Pois não. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tive a graça de nascer espírita. Eu tinha 4 anos de idade quando eu comecei a enxergar espíritos. Eu vi um espírito pela primeira vez quando eu tinha 4 anos de idade. Como meu pai era espírita, foi um dos que precederam o espiritismo em Santa Maria, ele chamou 4 amigos, formaram um grupo de 5 e começaram a me ensinar pacientemente o que era espiritismo. Foi aí que eu descobri que nós não morremos, que nós apenas deixamos o corpo físico e continuamos tal como éramos, sem banho de santidade, sem melhorar nem piorar, com todos os defeitos que tínhamos, com todas as boas vontades que carregávamos, com tudo aquilo que constituía o nosso eu. Continuamos como éramos, e que se éramos voltados ao ódio, continuaremos cultivando o ódio. Então eu descobri que a obsessão é apenas uma questão de sintonia, é apenas uma questão de ligação espiritual, de afinidade. Embora o obsidiado se queixe sempre do obsessor, ele é tão responsável pela sua obsessão quanto aquele que o obsidia. O que é o motivo da obsessão é o pensamento. Qualquer pessoa obsidiada pode se livrar da sua obsessão aprendendo a pensar. A base de tudo está como na lição de Jesus, amar ao próximo. Se não amamos ao próximo, abrimos o espaço para as coisas negativas, para as coisas ruins, para aquilo que pode nos acontecer de pior. Então, tudo depende de como nós pensamos. E é por isso que a gente precisa dizer sempre ao obsidiado que ele é o seu próprio remédio, que ele é o seu curador. Vai depender dele modificar o nível dos seus pensamentos. As coisas acontecem por sintonia. Se eu penso mal, penso numa escala menor e vou encontrar pessoas que pensem da mesma maneira. Como eu estou atrasado, vou conviver com espíritos espiritualmente atrasados. Então, vou viver sofrendo problemas e dificuldades. Essas dificuldades que nós vemos hoje no mundo real são dificuldades que acontecem no plano espiritual porque nós continuamos os mesmos após a morte. Então, é preciso que a gente aprenda a pensar em primeiro lugar, que a gente aprenda a se policiar os próprios pensamentos, que a gente aprenda a subir um degrau cada vez que precisa, elevar-se, melhorar-se, para não estar junto com pessoas que podem nos prejudicar. Então, é preciso que a gente aprenda que a chave da obsessão está no pensamento do encarnado.
Claro que o desencarnado também está agindo pelo pensamento, mas o encarnado, que se queixa tanto de estar obsediado, pode livrar-se da obsessão, desde que ele não entre mais na sintonia do espírito que o está prejudicando. Se ele pensar melhor, aprendeu a amar mais, aprendeu a ter mais consideração com os outros, aprendeu a ser tolerante, aprendeu a ter paciência, aprendeu a perdoar. Se ele vai aprendendo aos poucos e vai se melhorando, ele vai escapando da obsessão. Professora Norma, a obsessão, ela se dá apenas do desencarnado em relação ao encarnado? Não. Nós sabemos que a obsessão existe de pessoa para pessoa. Como é o pensamento, basta ser um ser humano para poder obsidiar ou ser obsidiado. Eu posso resolver que eu vou obsidiar alguém e conseguir isso, e posso também resolver que eu não vou deixar que me obsidiem e decidir isso e conseguir me libertar de qualquer influência. É só o pensamento que vai resolver isso. Se alguém quer me prejudicar e eu penso na mesma sintonia, o prejuízo vai me alcançar. Se alguém quer me prejudicar, mas eu estou acima dessa sintonia, não, o pensamento vem reto e não alcança a mim. Kardec fala muito também, na doutrina espírita, aliás, a obsessão e desobsessão está em todos os livros, né, da literatura básica, mas ele fala muito na auto-obsessão. Né, muito comum. Que é realmente algo que... É o pensamento mau, é o pensamento errado, é o pensamento distorcido, como nós dizemos. Porque, segundo essas informações, o sentimento de culpa, a baixa autoestima, isso faz com que a vibração também fique muito baixa. Baixa autoestima, e aí a pessoa começa a sentir piedade de si mesma. Autopiedade. E no momento em que ela entra em autopiedade, ela baixa o nível completamente, e aí qualquer obsessor atinge a pessoa. Não dura muito tempo a auto-obsessão, né? Logo começa um processo obsessivo de uma interferência exterior por conta do o processo obsessivo pode ser muito doloroso, dependendo, porque às vezes acontece o seguinte, já vi isso muitas vezes, o obsidiado gosta, ele se acostuma, ele aceita a obsessão, ele gosta de sofrer, ele se impinge um sofrimento. Kardec diz que ele se compraz. Exatamente, ele se compraz naquilo. Ele tem autopiedade, ele fica com uma pena de si mesmo, então quer sofrer mais para ter mais pena de si mesmo. E à medida que ele vai sofrendo, ele vai se tornando auto-obsessor. Ele vai se obsidiando a si mesmo só pelo pensamento. Às vezes a pessoa não tem nenhum espírito junto dela incomodando, mas ela está num processo obsessivo pessoal. E essa autopiedade ela é até potencializada depois pelo próprio obsessor, né? A pessoa fica com peninha de si mesma, morrendo de pena. Ai, porque eu sou mais infeliz que os outros, eu sofro mais. As pessoas não reconhecem como eu estou sofrendo. Então, aí, a autoobsessão. A gente vê muito isso com pessoas que estão em depressão. Às vezes, o fato de estar em depressão... Isso, o fato de estar em depressão é uma forma da obsessão. A depressão geralmente é o primeiro passo. Porque é pensamento mal conduzido. Bom, a senhora tem muita experiência e tem muitas histórias, talvez, que possa nos relatar aqui para nós, né? E eu vou contar uma que aconteceu na nossa mesa mediúnica. Pode contar. De um caso de obsessão de encarnado para desencarnado. Né? Isso é comum também. Encarnado para desencarnado. Isso, daqui para lá. O espírito se manifestou, que ele estava com dependência, ele iniciou um processo de obsessão em alguns e começou a acompanhar encarnados que bebiam, que eram alcoolistas. Só que ele cansou e ele veio para nós falando que ele não conseguia mais sair, porque esses encarnados atraíam ele. É muito comum isso.
Muito frequentemente o espírito diz que quer se libertar da criatura e não consegue, porque ele sai, mas é chamado. E é chamado como? Pelo pensamento. A pessoa sente falta de estar sofrendo. Parece incrível, mas é verdade. Ela está num processo mental de tal natureza que ela não consegue se sentir melhor. Quando ela se sente melhor, quando ela está livre da obsessão, ela acha que ainda não está merecendo a piedade dos outros. E para merecer a piedade, ela tem que sofrer. Então, ela chama o espírito obsessor. Muitas vezes acontece isso. A obsessão começa sendo do desencarnado sobre o encarnado e acaba revertendo de encarnado para desencarnado. E o processo obsessivo, ele pode terminar com a desencarnação? Pode terminar com a desencarnação. É um caso que eu estava contando ao Brandão ainda há pouquinho. Há poucos dias eu fiquei sabendo de uma criança que foi levada ao centro espírita porque nenhum pediatra tinha resolvido o problema. Que idade tinha A criança tem 2 anos de idade. E um desespero de choro, não dorme, e a criança está definhando. Então levaram ao centro espírita. E se ficou sabendo que é um caso de obsessão desde a reencarnação. O espírito reencarnou obsidiado. Ele reencarnou e os outros 2 espíritos que o assediam estavam junto com ele e junto com ele continuaram. E continuam com essa criança que não tem condições de se defender por um momento. Sim. Então, é uma situação horrorosa. Quer dizer, pode acontecer, realmente pode acontecer de levar ao desencarne. E no caso de uma criança, qual é a ajuda que se pode dar? E nesse caso do desencarne é suicídio, né? É um desencarne considerado como suicídio, porque o obsidiado aceitou, admitiu e alimentou, de certa forma, a obsessão. Mesmo uma criança. Claro que a gente sabe que o espírito ele tem uma idade muito maior que a criança. Mas é interessante. Mas aí a casa espírita faz o seu papel, pode fazer, né? A casa espírita faz o seu papel. É a única possibilidade mesmo, porque é uma questão espiritual, então só a casa espírita é que pode resolver isso aí. E é um trabalho muito, muito importante das casas espíritas. É um trabalho muito difícil, muito importante, mas muito compensador, muito bom de ver, que a gente vai conversando com o espírito, de tal maneira que ele vai conseguindo enxergar o engano em que ele está metido. Né? Ele não faz por mal, muitas vezes. Ele apenas se sente infeliz. E como ele se sente infeliz, ele acha que ele tem que reagir a isso fazendo outros infelizes. E quando a gente consegue explicar a lei do retorno, quando a gente consegue explicar para o espírito que a paz vem só do bem e nunca do mal, aí ele, aos pouquinhos, ele vai se afastando do erro, se afastando do obsediado, e a gente consegue a vitória. E nos casos de vingança, de busca de vingança... Muito comum. Muito comum, né? O espírito não... Ele falta acreditar em Deus. Ele acha que tem que fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele acha que se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. É ele que tem que fazer, ele foi o agredido, ele tem que se tornar o agressor. Para ele é uma causa justa, né? Para ele é. Ele acha que a justiça é isso. Ele nunca vai dizer que é vingança, ele sempre vai dizer que é justiça. Para quem, troco, né? Quem está nos acompanhando agora, quando eu perguntei à professora Norma a idade desta criança, como é que se trata uma criança com 2 anos e com esse tipo de obsessão, né? O Jorge Brandão, na sua intervenção, respondeu. Esclareceu, né? Porque, na verdade, a idade nesse plano agora é 2 anos. Mas de um espírito que já traz toda uma bagagem. Centenário.
milenar. E essa vinda dessa criança nessas condições também há um acompanhamento espiritual. Ela não foi jogada ao léu num processo onde os pais terão que recepcionar e aquilo não tem solução, né? A gente sabe que o Espiritismo está posto para nós em corpo de doutrina há não muito tempo. Como é que se tratava a obsessão antes do surgimento do Espiritismo, antes da constituição de uma instituição espírita, de uma casa espírita, aonde não tínhamos ainda essa clareza de informação que hoje a doutrina nos possibilita de maneira mais aprofundada. E aí a gente começa a perceber que não é a doutrina espírita que é a solução para a desobsessão, para a obsessão. É o amor. O processo é de amor. É realmente o que a dona Norma coloca. Uma transformação, uma ressignificação em todos os processos que se estabelecem na nossa vida. Uma compreensão diferente de tudo. Lidar com aquela criança que, às vezes, eu, na condição de pai, vai me levar a um olhar diferenciado. Eu preciso ajudar meu filho. Alguma coisa está acontecendo. Às vezes eu vou quebrar paradigmas. Às vezes eu vou tirar algumas convicções engessadas que estão ali. Não, espiritismo não, casa espírita não. E vou abrir mão daqueles preconceitos por conta do amor, do cuidado ali. Eu preciso de ajuda. E eu não estou conseguindo encontrar onde eu estou. Eu preciso buscar outras informações, outras referências. E às vezes, quantos pais não chegam numa instituição espíritas? Católicos convictos, evangélicos convictos, dizendo, eu não entendo nada disso. Me ajudem com o que está acontecendo porque está fora da minha alçada. E aí vem realmente a espiritualidade atuando em todos esses processos para auxiliar. Posso trazer um caso breve aqui? Sim. É bem breve. Eu acompanhei um caso próximo a mim de um homem que ele estava sofrendo um processo obsessivo, só que no caso dele era bem característico, porque era sempre à noite, né? E era umas 2 vezes por semana. Mas ele entrava num processo de desrealização, de despersonalização. Depois ele voltava assim e não lembrava de nada. E ele chorava muito, muita angústia, chorava. Às vezes ele olhava atravessado para a esposa dele assim, com raiva. E algumas vezes ele me chamaram lá e eu fui, e isso é importante que eu gostaria que a senhora também explicasse. Quando a manifestação é em casa e as pessoas elas não têm um preparo e um conhecimento, eu acho que os únicos que conheciam um pouco sobre obsessão era eu e minha mãe. Então ali o que a gente fez? Uma oração, uma prece, era só o que a gente estava podendo fazer. E eu colocava a mão no olho dele assim e pedia para ele ficar ouvindo minha voz, né? E ele ficava concentrado na minha voz e em 20 segundos ele voltava a si. E assim, como proceder quando é em casa e as pessoas não estão preparadas? Falar com o espírito? Evocar? Trocar? Como é que a gente lida com isso? Professora Norma, a senhora pode responder daqui a pouquinho? Pois não tem problema nenhum. Ok, vamos fazer um intervalo então. Olha, já vamos retomar o programa com a resposta da professora Norma a essa questão colocada pelo Diógenes. O Despertar Espírita faz um intervalo que é bem curtinho e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está de volta. E antes do nosso intervalo, ficou uma questão no ar, colocada pelo Diógenes, tá? Para ser respondida pela professora Norma. Como é que se trata uma situação como esta, que foi relatada pelo Diógenes, de um episódio que acontece dentro de casa? Em casa, fora da casa Em espírita. casa, envolvendo os componentes da família, os integrantes da família. Como é que se trata disso na hora, professora Norma? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar uma coisa. Não existe sofrimento individual. Nunca um sofrimento atinge uma pessoa só. Ele atinge mais a uma pessoa, mas atinge os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que gostam daquela criatura. Não existe sofrimento para uma pessoa só. O sofrimento é tão educativo que ele sempre é coletivo. Ele sempre atinge um grande número de pessoas. Nesse caso da obsessão em casa, de a pessoa estar localizada no meio da família, a obsessão não é só daquela criatura que sofre o problema, mas atinge todos os que estão em torno dele, todos os familiares. Todos eles sofrem, de alguma maneira, as consequências daquela obsessão. Mas a única forma de resolver esse problema é entender que ele é espiritual, que depende do pensamento. Então, a solução é exatamente a que foi tomada, oração. Todos os que estão em volta se concentram e pedem ajuda a Deus. É o amor que salva as criaturas, como tu disseste, mas é o amor que resolve todos os problemas. Então, se os que estão em torno, isso em qualquer caso, os que estão juntos, se juntarem e fizerem uma oração sincera, na mesma hora o problema fica resolvido ali, pelo menos temporariamente. Por quê? Porque sobe o padrão mental da casa, do lugar onde a criatura está, e aí o obsessor se sente mal, ele não tem condições de acompanhar aquela vibração, ele é expulso daquele ambiente. Mas é expulso só pelo amor, pelo pensamento bem conduzido. Dona Norma, o que a senhora diz dessas tentativas de desobsessão através de gritos e amuletos que a gente vê na televisão, em filmes? Às vezes isso até ajuda o obsessor. Isso até ajuda, porque cria um clima de discórdia, de desânimo, de confusão, e ajuda, o obsessor gosta muito disso. Se alimenta disso? Geralmente ele se alimenta, ele se sente amparado, né? nessa gritaria, na confusão que as pessoas fazem. Ele se sente bem, porque a vibração é tão negativa que concorda com a vibração do obsidiado. Se alguém chegar nesse grupo de gritaria e fizer uma prece, baixar a cabeça, fizer um Pai Nosso, ou pedir a Deus que ajude
as criaturas, imediatamente a gritaria passa. Uma prece sincera, Uma né? prece sincera, um pedido, meu Deus me ajuda, meu Deus ajuda fulano de tal, meu Deus ajuda as criaturas que estão sofrendo, pronto. Só esse bom pensamento. Jesus agia assim, né? Ele nunca precisou de fazer nenhuma fantasia. Nunca precisou de fazer místicas e simbolismos, né? Nunca precisou nada disso. Era a elevação moral, né? Isso, a elevação moral. Aí, claro que tinha a autoridade moral, né? Professora Norma, nesses graus de obsessão temos a subjugação. Temos a subjugação, que é o mais grave de todos os graus. Né? A subjugação, antigamente, no meu tempo, quando eu aprendi, se chamava possessão. Mas o nome dá a ideia de que o espírito vem e se apossa, se adona do corpo da criatura. Isso não acontece. Nós sabemos que o espírito é responsável pelo corpo enquanto ele está encarnado. Então, ele não pode se desprender totalmente. No sono, ele se desprende parcialmente. Na obsessão, na desobsessão, na mediunidade, ele se desprende parcialmente, mas sempre parcialmente. Então, por isso a ideia de possessão não é correta. Hoje chamamos subjugação. Inclusive, Kardec, no livro Obras Póstumas, né, que foi um livro escrito após o desencarne de Kardec, mas trazia todas as observações dele, ele já trata a possessão como subjugação. Subjugação, é uma subjugação. Inclusive, ele cita um exemplo... É um caso muito grave. Ele cita um exemplo aqui no livro que eu achei muito interessante, de um encarnado que andava na rua e quando passava por uma mulher bonita, ele se ajoelhava e pedia em casamento. Tá? Por todas as mulheres que ele passava, ele se ajoelhava e pedia em casamento. Só que depois que ele fazia isso, ele tinha um sentimento tão ruim e ele ficava tão constrangido que ele não sabia onde ir. Ele acabou indo lá para a Sociedade Parisiense para fazer um trabalho de desobsessão. Né? Porque então a subjugação naquele momento... Ele se deu conta, mas naquele momento ele não consegue. Mas isso varia, né? Não é por 100% do tempo que ele vai ficar influenciado, né? A psiquiatria, ela ainda considera o termo possessão, né? A psiquiatria, né? Que ela vai falar lá de amnésia dissociativa, dissociação da personalidade. Assim, eu não sei o exemplo que a senhora traz, uma experiência de quem procura a senhora e já tem um diagnóstico médico, esquizofrenia, tem algum diagnóstico estabelecido pela psiquiatria. Como lidar nessas situações, assim? Frequentemente a Casa Espírita recebe pessoas com diagnóstico de esquizofrenia ou coisa parecida. E o tratamento é o mesmo. Nós sabemos que a única possibilidade é reverter o mau pensar, o mau pensamento. A única possibilidade de cura é fazer com que a pessoa entre num outro padrão de espiritualidade. Quer dizer, que ela cresça como espírito que é, se melhore, para então poder se livrar da possessão. E é importante também a gente lembrar, né, que o espiritismo anda de mãos dadas com a ciência, né? Também. Absolutamente não se pode desprezar a ciência nunca. É complementar, né? Nunca mesmo. Sempre se diz, segue a receita do médico e, além disso, faz as tuas orações. Tem um livro do Emmanuel, Estude Viva, e ele trata ali também de um outro tipo de obsessão, não exatamente trabalhado por Kardec, mas ele fala da meia obsessão. E ele diz que essa é uma das características que mais tem trazido dores para a Terra, justamente pela dificuldade de identificação. Porque o que ele coloca ali que seria a meia obsessão? É aquela pessoa que hoje ela está perturbada, a semana que vem ela está bem, ela está eufórica, ela está tudo bem na vida dela, daí a pouco ela entra num processo de novo, de dor, fica doente, daí a pouco ela melhora, e como ela acha que está tudo bem, é um processo natural, esse vai e vem da condição, ela não procura ajuda. Ela não consegue identificar esses quadros, esses episódios, como um processo de obsessão acontecendo ali.
Porque estrategicamente o mundo invisível que atua no mal nos conhece, nos percebe e sabe desses dramas que a gente vive e o que seria mais aprazado, propício no nível da interferência. Então, uma obsessão mais grave que chega, o indivíduo vai procurar ajuda de imediato. Ou um caso leve, mesmo numa obsessão simples, onde o indivíduo percebe, tem alguma coisa errada, eu ando com muito sono, eu ando muito irritado, ele começa a se dar conta que alguma coisa está errada na obsessão simples também, né? E acaba que com isso se busca uma ajuda. Então é mais fácil uma identificação. Um processo de subjugação, quem está fora acaba tendo essa visualização mais clara e também, por consequência, acaba atuando num processo de tentativa de auxiliar aquele indivíduo. Mas esses processos, diz o Espírito Emmanuel, desta meia obsessão, nem a gente se dá conta e a maioria da humanidade vive. Porque isso interfere diretamente na vida e é um potencializador que está presente ali nos principais dramas. Um crime, não sei como isso aconteceu, eu jamais teria agido dessa maneira num quadro normal, eu não sei o que se deu naquele momento, o estado emocional se alterou a tal ponto e eu agi. E as pessoas não se dão conta, às vezes, das atitudes que tem nesses quadros quando irrompe um processo de obsessão e depois cessa. E depois de novo volta a estar presente e realmente é algo que precisa a nossa vigilância. Uma mudança comportamental, uma observação em todos os processos da nossa vida, para que a gente não entre nesses episódios sem se dar conta. É aonde a espiritualidade inferior tem passado a rasteira. Sim, por isso é importante, né, o autoconhecimento e a reforma íntima, né? Muito importante que se trabalhe isso. E Kardec já falava, eu lhe pergunto, dona Norma, ele já falava em influenciação, obsessão coletiva. Será que o materialismo hoje é uma obsessão coletiva? De certa forma é. Porque é um grau de evolução, né? É característica de um grau de evolução. Então é uma obsessão coletiva, certamente, com toda certeza. E o vazio existencial pode surgir aí como um sintoma, né? Sintoma. Por isso que a nossa querida doutrina traz esse sentido maior para a vida, né? Que faz com que a gente... O maior incentivo é esse, é aprender a pensar. Pensa para o bem, pensa no bem, pensa pelo bem. E tudo dá certo. A vida transcorre tranquila. Agora, no momento em que a gente deixa de pensar no bem e deseja o mal de alguém, desce um degrau e aí começa... E a gente é provocado nesse mundo, né? Muitas vezes vem notícias falando mal de alguém e a gente alimenta esse tipo de informação. Isso também é muito grave, né? Exatamente. Ninguém fere ninguém sem se ferir também, né? Ninguém fere ninguém sem se ferir também. Não. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos, né? E principalmente pelo que pensamos. É verdade. Nós somos responsáveis. Acontece também da pessoa que está sendo obsediada não ser o alvo direto do obsessor, e sim por tabela, né? Por tabela. Atingir o filho para alcançar a mãe, ou para fragilizar alcançar a mãe, o para pai. alcançar o tio. Não. Vai no mais frágil. E às vezes nem é um quadro de obsessão direta, porque né? o ser humano é inteligente, ele é mau, mas é inteligente. Pode usar mal. Eles estudam lá também. Eles estudam lá também. Eles se organizam, se articulam, né? André Luiz cita na literatura, acho que Entre Dois Mundos, o obsessor, quando ele quer atingir alguém, ele estuda aquela pessoa, às vezes durante meses. E ele descobre os principais defeitos que aquele obsidiado nem sabe ainda que tem. É verdade. E ele começa a estimular isso, né? E aproximar pessoas que possam provocar aqueles defeitos. Por isso é importante, né, o autoconhecimento, né? É um assédio espiritual, né? O Divaldo tem uma história, o Espírito Ignato, numa obra que Divaldo psicografou, ele conta um caso ali, que determinado orador, um grande orador, ia fazer uma palestra, uma exposição em determinada cidade, e aí se dá para perceber ali que era Divaldo, né, que estava indo fazer essa exposição. E aí, quando ele chega, ele iria até uma cidade vizinha e depois quem iria recepcioná-lo iria buscá-lo nessa cidade vizinha. Quando ele chega nessa cidade vizinha, aguardando, né, os anfitriões, o anfitrião envia o filho dele para buscar Divaldo, porque, em princípio, ele não conseguiria estar presente. Então, chega o filho e diz, eu vim te buscar, eu sou filho de fulano de tal, né, ele não pôde vir e eu vim para levá-lo. E aí, eles entram no carro para se dirigir para a cidade.
aonde a exposição aconteceria, e entra o orador, o filho e mais 1 ou 2 amigos dele que tinham vindo junto para buscá-lo. E durante o trajeto, né, é relatado ali que esses jovens eles eram totalmente desconectados da proposta espiritual. Eles estavam ali numa conversação um pouco mais chula, risadas, né, brincadeiras mais inapropriadas para o momento, diante daquele instante onde, às vezes, até no trajeto, o orador está se preparando mentalmente para a exposição, enfim. Então, naquele processo todo, o orador consegue visualizar entidades espirituais tenebrosas que apareceram ali, dizendo para ele: eu vou te matar. Hoje você morre, nós vamos matar todo mundo aqui e você vem junto. E ele, percebendo aquele assédio espiritual que estava se estabelecendo ali, não eram obsessores dele, né? Talvez nem fossem obsessores dos jovens, eram contrários à causa, eram contrários à tarefa. E isso acontece muito. Então, naquele momento, ele percebendo aquele assédio, ele começa a orar, começa a entrar numa sintonia melhor, mas não consegue interferir aquele episódio. E as entidades estavam conectadas com as mentes que estavam no volante. E o que fazer? Então, ele diz: pare o carro que eu vou descer aqui. Ele estava na rua, na autopista. Né? Não, mas eu tenho que levá-lo, meu pai. Não, você pare e diga para o seu pai que eu preciso parar aqui, precisei parar aqui. Pode dizer para ele que eu precisava ficar, que eu solicitei que você parasse. Eles entram numa discussão ali leve de ideias nesse sentido, mas Divaldo fica na estrada, pega a sua malinha e fica ali. Quando ele fica na estrada, os obsessores que estavam com eles naquele momento ali chegam para ele assim: você não podia ter descido, né? Hoje você vai morrer. E Divaldo diz que entra num processo estranho, ele resvala, e tinha uma valeta, uma vala, ele cai naquela vala. Ele cai ali, se machuca, se raspa todo, junta a mala, volta para a estrada, faz sinal para quem está vindo, vinha um caminhão. O caminhão para na estrada, e ele diz: o senhor está indo para a cidade tal, ou perto? Tô indo para lá, entre aí que eu levo. E aí ele entra. E aí o caminhoneiro, naquele momento: eu tô indo para assistir a palestra de fulano de tal. Pois então, fulano de tal sou eu. Então vamos para o mesmo lugar. E aí ali começa uma conversação saudável, e Divaldo consegue se refazer naquele momento, né? E o clima melhora, e aquelas entidades não conseguiram mais penetrar no pensamento do Divaldo, porque mudou o nível vibratório naquele instante. Então isso muito acontece também. Muitas vezes, nem sempre é um processo obsessivo que está posto ali, mas esse assédio espiritual acontece aqui e acolá, como vocês colocam, justamente, às vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes nem é conosco o processo ou com a outra pessoa diretamente. É pela tarefa em si que se realiza. É pela causa. Ele defende a causa tal, eu não gosto da causa tal, então essas entidades acabam se vinculando no processo. O trabalho de despertar consciência não agrada muito a espiritualidade inferior, né? Então, há que se preparar, né, dona Norma? Quem trabalha com isso tem que estar preparado, né? Tem uma história que eu conheço muito interessante sobre isso. Aqui na universidade tinha um rapaz, no curso de engenharia elétrica, que morava sozinho num apartamento. Ele não era daqui, estava estudando aqui. Quando ele entrava em casa, ele tinha que acender a luz, e quando botava o dedo para acender a luz, ele sentia que tinha uma mão, falar no microfone. Tinha uma mão ali no computador. E ele não podia acender, sentia aquela mão, e levava um susto, gritava, tocava de novo, sentia de novo a mão. E aquilo foi se repetindo. Cada vez que ele chegava em casa, que ele queria acender a luz, ele sentia aquela mão ali. Um dia, ele contou na universidade para os colegas, e 2 colegas foram junto com ele. Vamos nós 3, vamos ver se para nós. Botaram a mão, não, acendiam a luz normalmente, sem nenhum problema. Não tem mão nenhuma. Quando ele botava, ele sentia. Aí meu filho chega: mãe, ó, tem esse caso assim, o cara está desesperado, apavorado, porque ele não pode mais entrar em casa. Ele entra em casa e sabe que tem uma mão ali. Se tem a mão, tem uma pessoa, como é que é? Aí ele foi procurar um centro espírita. Procurou um centro espírita e disseram para ele: olha, não é ainda um caso de obsessão. É apenas um susto, como eles dizem, que eles querem te dar. Mas isso é para chamar a atenção para a tua possibilidade de usares as tuas mãos para coisas mais úteis, de repensar a tua vida de maneira que tu possa encaminhar as coisas de forma melhor.
Hoje o rapaz é palestrante espírita. Olha aí. Olha. Era um chamamento que ele não tinha percebido ainda. Mas Kardec fala, né, que muitas vezes... Uma pré-obsessão, como tu acha. Que muitas vezes a obsessão que nós falamos aqui da amiga dor, né? Muitas vezes a obsessão faz esse trabalho acontecer, esse trabalho interno de autodescobrimento, né? De esforço. Então, acho que tudo vai convergindo para a melhora, né? Para que a gente... Porque o obsessor é um irmão nosso. É o irmão nosso equivocado. Né? E como nós já comentamos aqui, né? Jesus falou que nem uma ovelha se perderá. Então, ele vai acabar também encontrando o caminho, né? Por isso que esses nós... A partir daí, a gente pensa, se ele é um irmão equivocado, ele precisa de amor, não é de ódio, de vingança, de aprisionamento. Tratos, né? Porque o ódio só aperta o nó. O amor desata. Claro. Né? Ele está equivocado, ele tem que ser instruído, ajudado. No livro também tem um outro fato que eu gostaria que a senhora comentasse. No livro de Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda fala que ele entrou em contato com muitos ex-obsessores que se arrependeram e conseguiram se convencer que aquele caminho era equivocado e que eles estavam tentando levar companheiros de trabalhos obsessivos para centros espíritas. Mas eles estavam tendo muita dificuldade, porque num grande número de centros espíritas havia falta de fraternidade e também muita ironia, né? Então a responsabilidade de quem trabalha com desobsessão é muito grande, né? É verdade, certamente é. O problema é que nós todos somos humanos, né? Estamos todos em evolução. Nós também estamos atrasados, senão não estaríamos num mundo de expiação e prova. Então, como nós somos atrasados, nós temos certa dificuldade para lidar com esse amor mais elevado, com esse sentimento mais nobre, mais puro, mais cristão. Então, realmente, nós ainda deixamos a desejar. Mas a boa vontade supre muita coisa. Porque o espiritismo é cristão, né? Claro que é. Cristão. Professora Norma, amor em primeiro lugar. E a fascinação? A fascinação é apenas o grau intermediário entre a obsessão comum, simples, fácil e a subjugação. É um grau intermediário, é um momento em que a obsessão se torna grave. Já é um momento em que ela é alguma coisa grave. Na fascinação, o obsidiado se convence de que não é obsidiado. Ele se convence de que ele tem uma outra natureza e que essa natureza é superior, é melhor, é mais elevada. Ele está tão convencido de que o mal que ele faz está certo que ele não consegue enxergar mais nada. Então, aí tem o trabalho de convencimento é muito maior, muito mais difícil. E todo médium que faz um trabalho importante, como, por exemplo, as curas, ou mesmo a desobsessão, nós temos visto muitos casos, né, de fascinação, né? Tem. E que se perde um trabalho maravilhoso através... Na casa espírita isso é comum. É comum. É verdade. O Jorge de la Relle conta um caso justamente nesse sentido. Chegou uma jovem na casa espírita trazendo um monte de psicografia para ele, que ela psicografava em casa e queria que ele avaliasse. E ele começou a avaliar aquilo, porque ele tinha que dar um respaldo para ela, um retorno, e começou a conversar com ela a respeito, porque eram coisas sem pé nem cabeça. Ele dizia que eram absurdos, verdadeiros absurdos, totalmente desconectados da realidade. E começou a conversar com ela sobre aquilo. Aí chegou um determinado momento que parece que essa determinada entidade que estava envolvida com ela disse que ela deveria se afastar de todos, que ela tinha que se afastar daqueles que estavam contra a causa dela porque era por inveja, era porque ela era um espírito superior. Então, na verdade, essas entidades também incentivam e instigam esse processo. A gente não pode esquecer que não se planta nada, o obsessor ele não planta nada, ele só rega. Ele só rega, tá na gente. As nossas vaidades, né, o nosso interesse pessoal, tudo isso é potencializado com um agente externo que se estabelece ali e começa. Um processo de fascinação, ele não nasce com uma fascinação. Ele começa com as pequenas seduções. Num processo simples que se estabelece, a conexão vai acontecendo e simplesmente acontece. Porque
permitimos isso, né? Então, naquele caso ali, tentando dissuadir a moça daquele pensamento e auxiliá-la em todos os processos que a casa possibilitava, que a doutrina nos possibilita, ela rejeitando tudo aquilo, chegou um determinado momento, ela diz, eu não virei mais, a próxima semana eu não estarei mais aqui. Mas por quê? O que vai acontecer? Eu vou morrer, eu vou desencarnar. Os espíritos que estão comigo já me disseram que minha tarefa se concluiu aqui e na próxima semana eu já não estarei mais aqui. Ele tenta conversar com ela alheia ao pensamento positivo que está tendo de interferência ali e vai embora. Na próxima semana ele está lá fazendo a exposição, ela está sentada novamente no público. Então, ao final, ele fica aguardando para ver se ela vem conversar, e ela vem. E aí, então, o que aconteceu? E as ideias? E não se cumpriu, então? Não, se cumpriu, eu morri. Como assim você morreu? Você está aqui? Não, eu morri. Eu morri, mas eles me ressuscitaram de novo. E aí, eu estou aqui, agora eu não sou mais esse nome. Eu tenho um outro nome, meu nome é tal. E ela entrou naquele processo tão grave de nova personalidade que se estabelece ali, ao ponto de que o agente externo já estava no comando, praticamente, de todos os seus pensamentos, para ver o nível da gravidade que pode se estabelecer realmente um processo de fascinação. Chico sempre falava, né, que os obsessores podem até ser maus, mas eles são muito educados, eles só entram se a porta estiver aberta. Verdade. É bem isso. Porque a sintonia, né? E aí, para manter a porta fechada, qual é a recomendação? Elevado. É o pensamento que abre e fecha a porta. É a força do pensamento sempre. Fora do amor não há evolução. Exatamente. É claro que o pensamento elevado decorre de sentimento elevado, né? O sentimento elevado faz com que o pensamento seja mais elevado, mais leve, mais rarefeito. Então, amar o próximo é a solução. E lembrar sempre, né, que nós nunca estamos desprotegidos, né, dona Norma? Nós todos temos um anjo da guarda, um nosso mentor que nos ajuda também, né? É só a gente lembrar de fazer prece. Aquela história de que chegará um momento em que nós não teremos religião. O amor é a religião. O amor que Jesus ensinou, o verdadeiro, esse é a religião universal. Aliás, ele não criou nenhuma religião, Não né? criou, mas ensinou o amor. No encontro Deu um exemplo, né? Sim. No encontro de jovens, certa vez eu vi uma evangelizadora falar para uma jovem assim: se tu não estiver se sentindo bem, pega o evangelho e leia. Abra a casa e leia. Aí ela disse assim: mas eu nunca consigo ler. Eu tô tão apavorada e desesperada que eu não consigo nem ler o que tem que ler. Delas, não importa, pega igual. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo que precisa de uma ponte. Precisa de uma mão um pouquinho erguida assim para poder eles virem e ajudar. Fazer a ligação. Tem, né? Um primeiro passo. Disse, não, pega o evangelho igual. Pelo menos pega. Vai demonstrar um pouquinho de vontade de que tu tá precisando de ajuda. Fazer diferente, né? Para ter um resultado diferente, senão não tem. A Cabala tem uma frase que diz que as grandes almas, elas não se caracterizam pelas grandes coisas que elas fazem. As grandes almas, de fato, se caracterizam pela grandeza que se coloca nas pequenas coisas que elas fazem. Vai dar um banho no filho com mais amor que tu possa dar. Vai preparar o alimento com mais simplicidade, harmonia que se possa. Ao entrar em casa, o abraço, o olhar, o sorriso para as pessoas que estão ali. Essa mudança comportamental. Não está conseguindo pensar, não está conseguindo ler? Coloca uma música, cheio de música espírita hoje no YouTube. Fácil de colocar. Deixa rodar. Dali a pouco cantarola junto, né? Vai vibrando dentro daquilo que se possa fazer, dentro daquilo que a gente tem de ferramenta para fazer. E vai mudando esse quadro vibratório para que o resultado seja diferente. Porque às vezes a gente quer a solução, tira esses obsessores daqui, tira esses espíritos daqui, eu quero minha vida de volta, mas a gente não se motiva a fazer nada diferente. O resultado vai ser sempre o mesmo. Aliás, as grandes almas, né, segundo mesmo a doutrina espírita, têm em comum a humildade e a disciplina. É verdade. Falando em disciplina, nosso tempo está terminando. Vamos pedir para a dona Norma, né? Isso, boa sugestão. Então, vamos pedir para a professora Norma deixar a mensagem de encerramento em mais essa edição do nosso Despertar Espírita. Uma mensagem para todos aqueles que estão conosco, para nós também, para fortalecer o nosso trabalho ainda. Acredito que a mensagem tem que ser sempre amor. Acredito que, antes de tudo, acima de tudo, em primeiríssimo lugar,
nós estamos necessitados de aprender a amar o nosso próximo. Começar pelas pequenas coisas, pelo perdão das ofensas, pelo perdão das coisas que nos desagradam, pelo desejo de tentar entender a atitude daquele que nos magoou, pelo desejo sincero de tentar compreender para não precisar perdoar. Compreender mais do que qualquer coisa. Olhar o cidadão como ele é, olhar o nosso irmão como irmão. E ter nessa atitude de um olhar fraterno, de um olhar sincero, de um olhar amigo, encontrar o caminho para Deus e pedir a Deus por aqueles que nos ofendem, que nos machucam, que nos maltratam, por aqueles que podem se tornar nossos obsessores ou de quem talvez queiramos nos tornar obsessores. Nós sabemos que tudo se resolve com base no amor fraterno. Se nós aprendemos a amar os outros, a perdoar as pequenas ofensas, a perdoar as ingratidões, a entender a criatura no grau e evolução em que ela está, certamente nós vamos aprendendo o caminho do bem. E o caminho do bem é sempre cheio de luz. Despertar Espírita nesta edição termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos. Meu nome é Carlos e hoje venho convidá-los a conhecer a Associação Espírita Luz e Trabalho Leon Denis. Nossa casa tem 54 anos e é federada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, além de conhecer e estudar a doutrina espírita, você poderá receber passes. Nossa evangelização atende bebês até jovens de 21 anos. Desenvolvemos 2 projetos destinados a famílias de baixa renda. O projeto Cantinho do Pão, onde as mães aprendem a fazer salgados e doces que podem gerar renda adicional. E o projeto Reeducar, onde entregamos alimentos e evangelização a mais de 40 crianças do nosso bairro. São 2 grupos de estudos disponíveis, presencial aos sábados, das 13h45 às 14h45, e online toda terça-feira, das 20 horas às 21h30. Nosso endereço na Rua Equador, 271 em Camobi. Maiores informações pelo telefone 55996458118. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.